Olá, sejam muito bem-vindas! Mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre algo que norteia a minha vida e que eu acho que nós deveríamos aprender desde criança a praticar isso na nossa vida, que é a clareza. Clareza para poder estruturar a nossa vida, tomar decisões, clareza para poder mapear tudo aquilo que a gente tem que mapear em todas as áreas da vida. A clareza é uma base fundamental em todas as minhas atitudes, em todas as minhas ações, decisões, encerramento de ciclos, aberturas de ciclo. E eu acho que toda mulher, ela deve treinar e estimular cada vez mais a clareza na vida dela. Antes de eu adquirir clareza do que quero, do que sou, do meu posicionamento, eu vivi uma vida muito bagunçada, sabe? Uma vida sem muito sentido, sem muito rumo. Vivia, sabe? Eu vivia cada dia da forma que tinha que viver. Eu não tinha muitos parâmetros, sabe? Eu não tinha um nível ali. Não tinha uma peneira, sabe? Então eu vivia. O que a vida me apresentava, eu vivia, e eu curtia, e eu nem pensava. E a partir de um determinado momento, eu comecei a sentir dentro de mim um desconforto. Eu comecei a sentir eu não estava mais conformada com aquilo que eu estava vivendo, sabe? Eu estava vendo a vida passar, as coisas acontecendo e eu não estava, de fato, construindo algo que eu realmente queria viver. E eu me agarrei muito a isso. Eu olhava, né, pessoas no qual eu me inspirava, pessoas que já eram mais velhas, já tinham construído um legado, uma vida, uma família, e eu olhava como uma inspiração, mas eu olhava para minha fase naquele momento e eu perguntava, nossa, será que essa vida que eu vivo é uma vida que vai me fazer construir isso que eu admiro? Será que é isso que eu quero? Será que é, qual é a maneira no qual eu sempre me perguntava qual é a maneira no qual eu tenho que viver para que eu me sinta bem-estar. E eu vivia muito, né, numa fase, eu vivia a minha rotina da seguinte forma, né? Eu aprendi dessa forma. Quanto mais força você fizer, quanto mais você trabalhar, quanto mais você produzir, melhor. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais resultado. Então, eu tinha uma crença muito forte. Quanto mais você fizer, melhor. Então, eu vivia um looping de virar a noite trabalhando, e trabalha, 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 trabalha. E desacelerar isso é uma missão, mas hoje eu olho para trás e vejo que eu já modifiquei muito esse padrão. Era um padrão muito extremo. E eu não pensava, eu só fazia. Só queria fazer mais, fazer mais, fazer mais. Eu não tinha clareza de como eu poderia trabalhar com mais inteligência, como eu poderia levar a minha vida, a minha rotina com mais inteligência, com mais bem-estar e faturando até mais, sabe? Trabalhando menos, faturando mais, tendo mais qualidade de vida, faturando mais. Eu tinha uma crença muito grande de quanto mais esforço, quanto mais entrega, quanto mais tempo, melhor. Significa que você vai prosperar mais. Isso não é uma verdade, isso é uma crença. E quando eu comecei a dar clareza para minha vida, eu percebi que, de fato, o que eu realmente queria para viver em bem-estar era uma vida no qual eu pudesse ter a qualidade de vida, de viver a minha rotina da manhã, de treinar, de fazer o meu devocional, ter o meu tempo com Deus, ter a minha família, viver com a minha família em bem-estar, viajar, poder ter liberdade de tempo, liberdade de grana para poder comprar e viver tudo aquilo que eu sempre desejei. E quando eu comecei a dar esse processo de clareza, foi fundamental que eu tivesse um caderno que pudesse me dar clareza da vida. Um caderno comum, sabe? Que eu chamo de caderno da clareza. E nesse caderno eu comecei a criar uma espécie de cartas, sabe? Cartas para diversas áreas da vida. E nessas cartas eu sempre escrevia como se eu já estivesse vivendo aquela vida, sabe? Eu já internalizava. E nessas cartas eu detalhava muito, eu detalhava tudo que eu queria viver. E eu comecei a fazer isso com muita intenção, sabe? Às vezes, por vezes, numa sexta-feira à noite, onde eu me sentia um pouco sozinha, me sentia triste, porque eu não estava na realidade que eu desejava viver, me sentia solitária, eu não queria, de fato, estar vivendo aquela realidade, mas eu estava vivendo. Em vez de eu ficar vibrando num vitimismo, numa fase ali, num momento de tristeza, eu parava para poder escrever a vida que eu desejava viver, para dar clareza. E isso me ancorava muito, sabe? E isso me dava certeza que eu estava no caminho certo. De alguma forma eu sabia que eu estava no caminho certo. Que sair de um quadro de vítima, um quadro de choro,
e ir para um quadro de clareza, escrever, parar, preparar o momento para poder, de fato, detalhar o que eu queria viver, seria um caminho melhor e mais possível para poder realizar aquilo tudo que eu desejava realizar. Viver, de fato, a vida que eu sempre desejei. Materializar, criar aquela realidade. E hoje, né, olhando para o hoje, eu vejo o quanto esse movimento, o quanto esse hábito, o quanto o caderno de clareza me deu muita base, muito detalhamento para viver o que eu vivo hoje. Hoje eu olho para minha realidade, ter a minha família, morar no lugar que eu moro, ter a paz, sabe? Ter a minha condição financeira que naquela época era impossível para mim, sabe? Ter a liberdade de tempo, trabalhar com o que eu amo. Hoje eu olho para tudo isso e eu falo, obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por segurar minha mão, por me ajudar a detalhar cada momento. Obrigada por me dar clareza e discernimento para poder detalhar tudo que eu queria viver, sabe? Então, o caderno da clareza foi fundamental ao longo desse meu processo de criação da realidade. Foi ele que me deu muitas bases para poder escrever, detalhar, por vezes voltar a detalhar ainda mais. E cada carta que eu escrevia dentro do caderno de clareza era uma carta que eu escrevia e não voltava mais, sabe? Eu não apagava, não editava, não nada. Eu escrevi e deixei lá. E às vezes eu pego, né, e leio, né, porque a gente acaba esquecendo, vai vivendo a vida e esquece. E por vezes eu pego, eu leio de anos atrás, 3, 4 anos atrás, e eu descrevia, gente, muitas coisas que estão no caderno eu vivo hoje. Muitas coisas, muitas coisas. E é impressionante. Por quê? A gente escreve, a gente detalha e a gente vai viver a vida. Como eu falei, a gente esquece, a gente não fica com aquilo detalhadamente na cabeça. A gente pode ficar com um cenário mais. Um cenário maior, sabe? Um cenário mais superficial, não tão profundo. E na carta tá ali a sua sinceridade, a sua profundidade. Quando passam-se anos e você volta a ler aquelas cartas e você olha pro atual, você começa a ver algumas coisas que se realizaram de uma forma até maior do que você pediu, sonhou, imaginou. E você começa a ver também algumas coisas que perderam um sentido ao longo do caminho. E isso é muito bom, porque você vê o quanto você evoluiu, você vê o quanto a sua identidade ela melhorou, ela modificou, sabe? E o quanto você deu clareza. Quando a gente começa a dar clareza para a vida e, de fato, detalhar o que a gente realmente quer, em detalhes, em todas as áreas da vida, gente, sem filtro, espiritual, emocional, vida amorosa, vida financeira, mental, tudo, tudo. Se você quer conquistar um carro, se você quer conquistar uma casa, se você quer montar seu escritório, a sua empresa, a sua equipe, sua autoimagem, tudo, 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 tudo. Se você deseja conquistar um cargo novo na empresa no qual você trabalha, ou se você deseja trabalhar em uma empresa dos sonhos, detalhe isso. Tenha o seu caderno de clareza. E eu falo sobre isso muito abertamente dentro do FDC, que é a minha plataforma, onde eu mergulho, me aprofundo na criação de rotina intencional, mentalidade, posicionamento voltado para mulheres que desejam sair do cenário de apatia, estagnação e ir para um cenário de avanço, construção de uma nova realidade. E dentro do FDC, a gente detalha esse caderno da clareza, porque faz parte da nossa rotina, da nossa jornada, assim como outras atividades, o nosso planner e tudo mais, mas o caderno de clareza ele é muito fundamental na nossa jornada, porque é ele que vai começar a dar o mapa, os caminhos de forma intencional para a criação da nossa realidade. Então, quando eu abro o meu caderno de anos anteriores, eu vejo o quanto foi fundamental. Olho para o hoje, vejo tantas coisas que se materializaram. Eu fico tão feliz, eu fico tão assim, o coração ele fica tão, tão acolhido, tão quentinho, que faz com que eu tenha ainda mais gratidão pelo que eu vivo hoje. Todos os dias no meu Instagram, eu sempre falo que eu vou viver o melhor dia da minha vida, porque só eu sei o cenário que eu passei e o cenário que eu vivo hoje. É um contraste muito grande. E eu sei que, mediante o cenário que eu vivia, mesmo vivendo tudo que eu vivia, eu parava para poder entregar os meus planos para Deus, eu parava para poder dar clareza, eu me movimentava, eu agia. Todas as ações que eu fiz, mesmo perante um cenário que não era nem um pouco favorável e que não me fazia ver a luz no fim do túnel, eu sei que todas essas ações me fizeram ser a mulher que eu sou hoje e conquistar tudo que eu conquistei hoje. Esse vídeo é para poder te estimular
a ter um tempo para você, ter uma pausa para você. Construa o seu caderno da clareza. Se você deseja ter direcionamento, comente aqui abaixo que eu te falo um pouco mais sobre o FDC. E vamos juntas nessa jornada. Pode ter certeza que a vida que você deseja viver, a rotina que você deseja viver, os resultados que você deseja alcançar já estão disponíveis. Deus já deixou tudo disponível pra gente. Basta a gente ir de encontro a tudo isso. Então não se limite, não coloque um limite, não coloque um sarrafo para os seus sonhos e para os seus objetivos. Já está tudo disponível. Basta você organizar a sua rotina, dar clareza para tudo que você deseja, que é só uma questão de tempo, que tudo vai se organizar e você vai realizar tudo o que desejar.